Bom dia, meu nome é Érico Veríssimo Fernandes Barbosa, acadêmico do Instituto Federal Triângulo Mineiro, campus Uberaba, do Polo de Janaúba, Minas Gerais, do curso de Licenciatura em Computação. Estou aqui para apresentar o seminário com o tema O impacto das novas formas de trabalho do profissional de computação. Trabalho esse da disciplina de Computadores e Sociedade, exigência do professor César Francisco de Moura Couto. Introdução. O presente trabalho aborda o tema Impacto das novas formas de trabalho do profissional de computação, buscando compreender as transformações tecnológicas na base produtiva da sociedade contemporânea, que tem acarretado o surgimento de novas ocupações que por sua vez, demanda novas qualificações, o conhecimento e a capacidade de decisão no mundo contemporâneo, seu lugar na sociedade do conhecimento, seus nexos com a democracia, suas interfaces com as novas tecnologias, de modo que através do mesmo procura-se compreender a evolução das formas de trabalho utilizadas pelo homem, desde os primórdios até os dias atuais. Eu quero salientar aqui as dificuldades de manter-se atual num mundo tão monótono em que muitas vezes o tempo de uso de alguns bens e serviços é menor que o seu tempo de criação, causando uma onda de inovações a cada instante, exigindo desses profissionais maior criatividade, capacidade de adaptação para se manter atuante em um mercado tão competitivo. Os tempos modernos impõem a utilização generalizada de novas tecnologias de informação nos mais diversos setores da sociedade, fazendo com que indivíduos de diferentes níveis socioeconômicos e culturais convivam com um grande número de modernos produtos que desenvolvimento científico e tecnologia coloca à disposição dos mesmos. No entanto, as tecnologias da informação geram diversidades e mudanças na sociedade, provocando diferentes impactos e exigindo uma nova postura por parte dos indivíduos diante dos novos cenários vivenciados. As aplicações para a tecnologia da informação são muitas e estão diretamente ligadas às mais diversas áreas, o que torna muito difícil que se tenha uma única definição. É algo cada vez mais comum no dia a dia das pessoas e das grandes e pequenas empresas. E a maioria das rotinas de trabalho das empresas, em geral, estão associadas ao uso da informação. A globalização, tão abordada por inúmeros estudos em áreas diversas, tem provocado grandes mudanças em todo o mundo, elegendo a informação e a comunicação como o mais importante recurso a ser utilizado na nova era do mundo atual. Tenho como objetivo identificar os impactos das novas formas de trabalho do profissional de computação, analisar as influências das tecnologias na sociedade, compreender o processo da evolução da humanidade para entender sobre o presente e assim moldar o futuro, reconhecer a importância da qualidade e da qualificação dos profissionais de computação e ingresso no mercado de trabalho. Desenvolvimento. A influência da tecnologia de informação na sociedade. As tecnologias de informação podem ser definidas como o conjunto de técnicas, equipamento e processos necessários ao tratamento e processamento da informação. Vão, portanto, desde uma simples máquina manual de datilografia até o mais avançado produto da informática, robótica, experimentações genéticas, telecomunicações e por aí vai. Atualmente,
Considera-se como a combinação tudo isso que tem provocado impacto na vida das pessoas. E essas mudanças também afetam a forma como o homem produz os bens necessários à sua sobrevivência. As conquistas científicas, infelizmente, não são apropriadas por toda a humanidade. Essas inovações são aplicadas nos processos produtivos e estão substituindo boa parte da mão de obra que era utilizada na fabricação de produtos industrializados, na agricultura, na prestação de serviço e em uma série de atividades cuja presença do trabalho humano antes era indispensável e agora se torna descartável. Isso tem causado aumento das desigualdades sociais. O número de desempregados aumenta e soma-se a milhões de seres humanos que passam fome. São vitimados por doenças que poderiam ser controladas. Não têm habitação, são analfabetos, não têm acesso a uma assistência médica de qualidade, sofrem com a devastação ambiental e passa por uma série de privações, enquanto alguns poucos afortunados gozam dos benefícios da modernidade. O Brasil é um bom exemplo dessas contradições. O nosso país, por um lado, detém tecnologia de ponta na fabricação de aviões, na produção de aço, no desenvolvimento de tecnologias agrícolas e, por outro, ainda não conseguiu sanar os problemas elementares como a fome, a miséria, a falta de educação e saúde de qualidade para a maioria. E não podemos negar que os avanços tecnológicos vêm influenciando a vida do homem, desde a primeira e segunda revolução industrial. Na primeira revolução industrial, a energia movida a vapor foi usada para a extração de minério na indústria têxtil e na fabricação de uma grande variedade de bens que anteriormente era feita à mão. Por exemplo, o navio a vapor substituiu a escuna e a locomotiva a vapor substituiu os vagões puxados a cavalo, melhorando significativamente o processo de transporte de matéria-prima e de produção acabados, substituindo assim muito trabalho físico. Na Segunda Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1860, o petróleo começou a competir com o carvão e a eletricidade foi efetivamente utilizada pela primeira vez, criando uma nova fonte de energia para operar motores e iluminar cidades. A exemplo da Revolução do Vapor, o petróleo, a eletricidade são invenções que acompanharam a Segunda Revolução Industrial, a transferir a carga da atividade econômica do homem para a máquina. E o momento atual? Poderíamos chamá-lo Revolução Tecnológica? Terceira Revolução Industrial? Creio que não seria exagero. Estamos vivendo na sociedade da informação, que de forma veloz torna-se impossível acompanhar mudanças irreversíveis, que vêm afetando os valores sociais, econômicos, altera noções básicas de percepções do tempo e do espaço e vem interferindo no modo de relacionar-se, pensar, trabalhar, desenvolver, produzir, afetando a sociedade, as pessoas e as organizações. Paralelo à inserção de novas tecnologias em todas as áreas da sociedade, presenciamos o desenvolvimento de um mercado diferenciado de valores próprios, com especificidades que envolvem o profissional da informação e a própria configuração do trabalho, que é um mercado exigente, que valoriza a qualificação, conhecimento técnico, formação, experiência e prática de trabalho. Esse mercado diferenciado, marcado pelo crescimento e desenvolvimento contínuo, nos leva a repensar questões ligadas ao emprego e trabalho nesta área. O período posterior à Segunda Guerra Mundial
o sistema capitalista iniciou um processo de reestruturação, que se deu inicialmente com a globalização e houve muitas mudanças nos padrões de organização no mercado de trabalho, surgimento de novas tecnologias. A sociedade salarial foi desestruturada gradativamente e, em seu lugar, acabaram sendo implantadas várias reformas. No Brasil, a reestruturação produtiva tornou ainda mais difícil em razão da precariedade das relações de trabalho que já existia. Levou ao aumento de desemprego que até hoje caracteriza o mercado de trabalho em geral. Hoje a informação e a produção do conhecimento transformaram-se em matéria-prima fundamental para todo e qualquer processo relacional que seja desenvolvido pela sociedade, e o profissional que está no mercado e toma conhecimento da importância dessa informação e dessa produção do conhecimento. Vocês podem observar. Após a Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX, houve necessidade de investimento das nações em pesquisa e desenvolvimento, tendo em vista a importância da informação para a sociedade. Toff observava que o volume crescente de produção da informação científica e tecnológica, cujo combustível se compõe da combinação entre diversidade e mudança acelerada, resultando em novas tecnologias, provocando diversidade, mudança na sociedade, nos hábitos contemporâneos, atitudes, etc. Tão bem descrito no ciclo de Toff. Como vocês podem observar na figura, mais tecnologia, diversidade e mudança e gera mais informação. O ciclo descreve isso muito bem. A sociedade tende a enfrentar problemas de aumento do índice de desemprego na área de tecnologia como consequência de falta de planejamento e falta de capacitação e desenvolvimento de sua mão de obra. Vale ressaltar o impacto sofrido pelos profissionais de computação e da nova tecnologia, os quais são percebidos na maneira de se realizar o trabalho, nos aspectos físicos da organização e no aspecto psicológico das pessoas envolvidas e também influencia em relação de poder. Nesse sentido, também foi observado que os efeitos desses impactos muitas vezes não são esperados ou planejados, como Rodrigues já havia comentado, que os efeitos da informatização não se limitam às estratégias traçadas, indo além dos objetivos previstos. Dessa maneira, fica claro que a consequência da implantação de novas tecnologias podem provocar repercussões ainda mais drásticas em todos os aspectos da organização. Diante da problemática que o impacto tecnológico apresenta sobre o mundo do trabalho, deve-se considerar que tanto a criação quanto a destruição dos postos de trabalho fazem parte das transformações que constituem este ciclo econômico. O comércio internacional, assim como a competição desenfreada, exige um trabalhador com o seguinte perfil. Acompanhe comigo aqui no slide. Um trabalhador que seja multifuncional, polivalente, criativo, com poder de decisão e apto para trabalhar em grupo, disponível para executar tarefa em tempo determinado, autodidata, saiba trabalhar sob pressão, criativo para solucionar problemas, liderar a equipe em situação de risco, tenha um bom relacionamento com os colegas de trabalho e a equipe, que tenha postura de dono de negócio frente ao cliente, esteja alinhado com valores e objetivos da empresa, seja comprometido, que tenha responsabilidade, capacidade de liderança, formação interdisciplinar, capacidade de acumular funções. Esse é um perfil indispensável para um bom trabalhador, um grande profissional. Conclusão.
Conclui-se, a partir do estudo e análise sobre o assunto, o trabalho dos profissionais de computação é reflexo das diversas influências humanas, uma continuidade e que, para entendê-lo em sua totalidade, é necessário transpor-se do presente para o passado e desvendar o futuro. Os tempos históricos se tornam essenciais para tal compreensão. Cada vez mais as pessoas estão em busca de novas criações para atender às necessidades. Com isso, vê-se a necessidade de não ser apenas mais um profissional diplomado, mas um profissional qualificado com perfil diferenciado. Está explícito, com a implantação da tecnologia da informática, um processo de transformação das formas tradicionais através da maneira de se realizar o trabalho, nos aspectos físicos da organização e no aspecto psicológico das pessoas envolvidas. No meu ponto de vista, não posso negar que evoluímos muito na era da revolução tecnológica. Ainda há muito o que fazer em todos os aspectos. Observe a ilustração e tire sua conclusão. Lembrando que viemos e vivemos para crescer e fazer crescer. O crescimento verdadeiro começa sempre dentro de cada um. É muito perto chegar até ali, onde são geradas nossas atitudes. A viagem é rápida, sem transporte, sem desvio. É só ter coragem de ser humilde e verdadeiro. Muito obrigado. Essas são as referências bibliográficas do meu trabalho e até a próxima. Tchau.